Era uma manhã normal na cidade, com as ruas repletas de movimento rápido de pessoas indo e vindo, suas sombras se estendendo sob o sol escaldante. Lucas caminhava pelas calçadas, ouvindo o som abafado da música em seus fones de ouvido, completamente imerso no mundo que sua mente criava enquanto pensava no futuro. Ele tinha 17 anos, era um adolescente com grandes sonhos e uma vida inteira pela frente. Mas naquele dia, a viagem seria interrompida de forma trágica e brutal. Ele mal percebeu o carro da polícia se aproximando, até que, de repente, o som de uma sirene quebrou o silêncio da rua. O policial Mendes, um homem corpulento e de olhar severo, saiu rapidamente do carro e foi direto para Lucas. A tensão nas ruas era palpável, um lembrete constante do abismo entre a população negra e a polícia. Mendes, como muitos outros policiais, via todo jovem negro como uma ameaça potencial, embora não houvesse motivo para desconfiar de Lucas. "Você aí!" Mendes gritou com voz rouca e autoritária. "Pare aí!" Lucas, surpreso, parou. Ele conhecia a dinâmica. Ele sabia que se fizesse um movimento errado, a situação poderia piorar rapidamente. Ele estava com os olhos fixos no chão, tentando não atrair mais atenção. Mas seu coração batia acelerado e o medo crescia em seu peito. Ele não tinha ideia de que em apenas alguns segundos sua vida seria tirada de uma forma que o mundo nunca poderia aceitar. "Estou saindo da escola, senhor. Lucas tentou se explicar, mas não teve chance de completar a frase. Mendes deu um passo firme à frente e gritou: "Você está me desafiando?" O tom era ameaçador. Lucas engoliu em seco. Sem saber mais o que fazer, ele deu um passo para trás, querendo fugir da situação antes que algo pior acontecesse. Mas Mendes já havia se decidido. Num movimento rápido e impulsivo, o policial sacou a arma e disparou. O som do tiro foi abafado pelo grito do menino, mas a cena se desenrolou em uma velocidade cruel. Lucas caiu no chão, com o corpo ainda esticado, enquanto o sangue começou a se espalhar pela rua. As testemunhas ficaram chocadas. Algumas correram para ajudar, outras filmaram, mas todas ficaram paralisadas pela violência de um ato que nunca deveria ter acontecido. Mendes regressou à patrulha, mas o peso da sua decisão ainda não tinha atingido a profundidade que estava prestes a atingir. Mal sabia ele, naquela época, que sua vida também mudaria para sempre, e que o que ele acabara de fazer não seria algo que ele pudesse controlar ou esconder. O silêncio que tomou conta da casa foi profundo, quebrado apenas pelo som do telefone, tocando incessantemente na mesa da sala de jantar. Na sala estava Carla, mãe de Lucas, ainda se recuperando de uma manhã turbulenta. Seus pensamentos estavam distantes, vagando entre o cansaço e as expectativas sobre o futuro do filho. Lucas era seu único filho e ela sempre o protegeu com todo o carinho que uma mãe pode oferecer. O toque do telefone a trouxe de volta à realidade, mas ela mal sabia que a ligação seria o ponto de ruptura de sua vida. "Dona Lucas, a senhora precisa vir ao hospital. Seu filho levou um tiro." A voz do policial, abafada e quase irreconhecível, parecia distante, como se viesse de outro mundo. O choque foi imediato. Carla não conseguia entender as palavras. Sem saber o que fazer, ela pegou sua bolsa e correu para o hospital. A sensação de pânico tomou conta de seu corpo e a única coisa que conseguia pensar era que não poderia perder o único filho que tinha. Ao chegar ao hospital, um médico se aproximou com uma expressão séria. "Sinto muito, senhora. Infelizmente, não conseguimos." Ele começou, mas sua voz sumiu antes de terminar a frase. Carla sentiu como se o chão tivesse se aberto sob seus pés. As palavras ecoaram em sua mente sem poder ser processadas. Seu filho estava morto, assassinado, e nada poderia mudar isso. À medida que a dor tomou conta de sua mente, algo mais surgiu de seu coração.
um grito silencioso de vingança. Ela não sabia como, mas algo dentro dela lhe dizia que a justiça tinha que ser feita, não importava o custo. Foi nesse momento que Carlos, ex-marido de Carla, deu entrada no hospital. Ele não precisava de palavras. Seu olhar era o mesmo de sempre, forte, imperturbável. Mas por dentro, ele estava desmoronando. Carlos foi um policial famoso, respeitado pela bravura e pela luta contra o racismo dentro da corporação. Ele sabia muito bem que sua carreira havia sido marcada por lutas, mas nunca imaginou que seu próprio sangue teria que pagar o preço de um sistema corrupto. Carla, com a dor ainda fresca, revelou a Carlos algo que ele não sabia. Lucas, seu filho, era na verdade mais do que o menino que Carlos sempre pensou que fosse. Tornou-se, sem o conhecimento do pai, um apoiante ativo das mesmas causas que Carlos outrora abraçara. Isso, de certa forma, aprofundou a dor do ex-policial. Agora, a morte do filho não seria apenas uma perda pessoal, mas uma afronta direta a tudo em que ele acreditava. Com isso, começou a luta de Carlos. A dor da perda seria a motivação, mas a revelação de quem realmente era Lucas seria a força para não descansar até que a justiça fosse feita. A dor da perda ainda estava fresca na memória de Carla e Carlos, mas logo foi substituída por uma raiva silenciosa e determinada. O caso de Lucas ganhou as manchetes de toda a cidade e começaram a surgir protestos que intensificaram ainda mais o clima de tensão. Mas para Carla e Carlos, a briga estava apenas começando. Eles sabiam que a dor de perder um filho seria eterna, mas a dor de saber que a sua morte poderia ter sido evitada, ou pior, ignorada, era insuportável. Carlos, com sua experiência como policial, sabia o que estava em jogo. Não se tratava apenas de uma questão de justiça para o filho, mas também de uma luta contra o sistema que, durante tanto tempo, permitiu que ações como estas voltassem a acontecer. Ele conhecia a forma como os policiais se protegiam, como a verdade muitas vezes ficava escondida atrás de mentiras e manipulações. Mas agora não se tratava mais dele ou de seu passado. Tratava-se de seu filho. E ele estava disposto a fazer qualquer coisa para expor o que realmente havia acontecido. Procurou a ajuda de Ricardo, advogado conhecido pela ousadia na defesa de causas justas e difíceis. Ricardo hesitou a princípio, consciente do poder do sistema, mas algo na determinação de Carlos o convenceu. Juntos começaram a desenterrar os detalhes do caso, focando nos vídeos e nas testemunhas, que ainda eram escassas, mas que poderiam esclarecer a verdade. Enquanto isso, Carla, sem compreender bem as dimensões do que estava acontecendo, tentou lidar com a perda de outra forma. Ele focou nas questões emocionais, no vazio deixado por Lucas. Mas o progresso do processo e a pressão crescente dos meios de comunicação obrigaram-na a enfrentar a realidade da luta. Ela começou a participar de protestos, conversar com outros pais que perderam seus filhos devido à violência policial e fazer a voz de Lucas ressoar pela cidade. A mídia se alimentou do caso e a história de Lucas se espalhou como um incêndio. O vídeo do ataque, embora não tenha capturado o momento do tiroteio, mostrou claramente a tensão e a brutalidade que Mendes exerceu sobre o menino. As testemunhas, mesmo com medo, começaram a falar, e aos poucos os detalhes da interação entre o policial e Lucas foram revelados. Mas o que realmente chamou a atenção de todos foi o momento em que Lucas se revelou nas redes sociais antes de morrer. Sem o conhecimento de ninguém, ele começou a gravar uma série de vídeos falando sobre sua experiência com o racismo e o preconceito policial. A revelação de que já havia registrado, com uma frieza assustadora, o comportamento de alguns policiais, inclusive Mendes, transformou o caso não apenas em uma tragédia, mas em um símbolo da luta contra a opressão.
A batalha pela justiça estava a todo vapor, mas ainda havia muitos obstáculos pela frente. E Carlos e Carla sabiam que a jornada deles estava apenas começando. À medida que o caso de Lucas ganhou mais visibilidade, a pressão sobre as autoridades e a polícia aumentou. Carlos e Ricardo intensificaram as investigações e os vídeos que Lucas gravou com tanta coragem começaram a se espalhar nas redes sociais. Esses vídeos, nos quais Lucas falava abertamente sobre sua experiência com o racismo estrutural e a brutalidade policial, tornaram-se um símbolo de resistência e, mais ainda, um grito desesperado por mudança. À medida que os vídeos se tornaram virais, o caso foi coberto por jornais, programas de televisão e influenciadores que, antes distantes da realidade de Lucas, agora estavam profundamente envolvidos na luta pela sua memória. Todo o país se mobilizou e o impacto foi instantâneo. A indignação popular tomou as ruas em manifestações que se espalharam como uma onda, exigindo justiça para Lucas e todos os demais jovens negros vítimas da violência policial. Enquanto isso, Mendes, o policial responsável pelo assassinato de Lucas, se encontrava em uma situação cada vez mais insustentável. A pressão sobre ele e a instituição policial se intensificou e seu nome aparecia constantemente nos noticiários. Ele, que antes se sentia seguro e impune em sua posição, começou a perceber que seu mundo estava desmoronando. Este não foi apenas um erro isolado. O assassinato de Lucas tornou-se um reflexo de falhas e preconceitos profundamente enraizados na própria força policial. Carla, ainda consumida pela dor da perda, encontrou forças em algo que nunca imaginou ter: a sua voz. O caso de Lucas tornou-se mais do que uma luta pessoal. Tornou-se um movimento para que nenhum outro jovem negro fosse tratado da mesma forma. Tornou-se presença constante em manifestações, comícios e encontros com ativistas, onde partilhou a sua experiência e as promessas de justiça que ainda não tinham sido cumpridas. Sua dor a transformou em uma força imparável. Por outro lado, Carlos, com sua experiência como ex-policial, sabia que a batalha jurídica seria árdua e lenta. O sistema, com toda a sua estrutura protetora, não cederia facilmente. No entanto, ele também sabia que a visibilidade e a pressão mediática seriam os seus maiores aliados. Os vídeos de Lucas, as testemunhas e a mobilização popular foram as ferramentas que puderam finalmente abrir as portas para a verdadeira justiça. Mas, apesar de todas as vitórias que pareciam ter sido alcançadas nas ruas e nos meios de comunicação, a luta estava longe de estar vencida. O processo legal estava apenas a começar e o sistema continuou a proteger-se, criando novos obstáculos a cada passo. Ainda havia muito a fazer e Carlos sabia que a viagem seria longa. À medida que o caso de Lucas ganhou força, desencadeou uma nova onda de reflexões sobre o racismo estrutural no policiamento e nas instituições. Carlos, embora já tivesse enfrentado desafios em sua própria carreira, nunca imaginou que um dia sua própria moral seria colocada à prova tão duramente. Como policial, ele conhecia as tensões dentro da corporação, as práticas impunes e o tratamento desigual, mas nunca pensou que o impacto disso seria tão próximo. Agora, o rosto da injustiça era seu próprio filho. Nos dias que se seguiram ao crescente movimento em torno de Lucas, Carlos começou a rever a própria carreira dentro da polícia. Durante anos, acreditou que lutava pela justiça, tentando mudar a instituição a partir de dentro, mas agora estava diante de uma verdade amarga. O seu silêncio e a sua submissão ao sistema contribuíram, de alguma forma, para a perpetuação de uma cultura de violência e racismo. Em reunião com Ricardo, seu advogado, Carlos revelou seus pensamentos mais sombrios. Eu estava consumido pela culpa e pela dúvida.
Houve momentos ao longo de sua carreira em que ele sabia que algo estava errado, mas sempre ficou quieto, aceitando o status quo por medo de prejudicar sua carreira. Agora eu não sabia conviver com essa realidade. A dor de perder Lucas foi insuportável, mas a angústia de ter contribuído, mesmo que indiretamente, para a violência que o matou, foi ainda mais esmagadora. Eu deveria ter feito mais. Eu deveria ter visto. Carlos murmurou, sua voz sumindo. Ricardo, sempre pragmático, olhou para ele com profunda seriedade. Ele sabia que o ex-policial enfrentava um dilema moral complexo, mas também sabia que a verdadeira luta era agora. Não se tratava mais dele ou de seu passado, mas de justiça para Lucas. Agora você tem uma escolha, Carlos. Ricardo disse com firmeza. Você pode usar tudo o que sabe, tudo o que aprendeu, para mudar as coisas de uma vez por todas. Você pode transformar a dor em ação. Carlos olhou para o advogado, sentindo a verdade daquelas palavras ressoar em sua mente. A luta não seria fácil, mas ele tinha responsabilidade com Lucas e com o futuro. Ele ainda poderia fazer a diferença, e isso estava ficando cada vez mais claro em sua mente. Enquanto isso, Carla continuava sua batalha nas ruas, com a voz cada vez mais alta. Ele sabia que a dor de perder um filho nunca iria passar, mas sua missão agora era uma só: garantir que o nome de Lucas nunca fosse esquecido e que seu sacrifício fosse a centelha de um movimento de profunda transformação.